você chama seu gato para jantar. Senhor Faísca! Senhor Faísca! De repente, você ouve pisadas fortes. Os pratos na mesa de jantar tilintam a cada baque. Uma pintura caiu da parede. É um terremoto? Não, é um gato do tamanho de um pônei entrando na sala de jantar. Ele precisa de 10 vezes mais comida do que um gato comum e ronrona como um trator. Não, Faísca, pare de rolar, você vai virar o armário. Bom, este é um cenário possível para a evolução dos animais no futuro. Clima, água, oxigênio no ar e até mesmo a gravidade são fatores que influenciam o curso da evolução. Por exemplo, os cientistas preveem que algumas espécies de pássaros perderão gradualmente suas penas quentes. No futuro, eles se parecerão basicamente com os gatos pelados canadenses, com bicos e asas. A mesma coisa pode acontecer com nossos animais de estimação. Gradualmente, seu pelo ficará mais curto até que eles fiquem completamente carecas. As pragas urbanas, como pombos e ratos, ficarão ainda maiores, do tamanho de um gato. Alguns milhões de anos atrás, os ratos mal tinham o tamanho do seu dedo mínimo. Isso porque eles se escondiam em pequenas tocas e eram quase invisíveis para grandes predadores. Agora, eles vivem em porões confortáveis que os humanos construíram. Eles podem criar ninhos aconchegantes lá, e a grande quantidade de comida nas latas de lixo evita que morram de fome. Portanto, eles se sentem bastante confortáveis e continuam a aumentar de tamanho. Além disso, os ratos já desenvolveram pelos oleosos, de modo que água suja ou tóxica pode passar por eles sem prejudicar os próprios roedores. Os mamíferos herbívoros, por outro lado, podem sofrer. A comida deles diminuirá gradualmente. Com o tempo, haverá menos florestas e vegetação no planeta, e algumas plantas desaparecerão completamente. Eventualmente, animais como veados, elefantes, girafas e outros ficarão cada vez menores devido à falta de comida. Além de encolher, os mamíferos terão olhos menores para que não percam água corporal. E suas orelhas ficarão maiores para perder calor através delas. Suas caudas vão crescer mais para afastar os insetos. À medida que os mamíferos terrestres se tornarem menores, os pássaros aumentarão de tamanho. Isso porque eles serão capazes de incluir em sua dieta animais que encolheram. E os músculos dos pássaros ficarão muito mais fortes porque eles terão que voar longas distâncias em busca de alimento. Os animais em locais quentes e secos têm maior probabilidade de aprender a obter água do ar. Para fazer isso, eles precisarão de velas longas ou abas de pele. No início da manhã, quando o ar está mais fresco, a umidade se acumula nessas novas partes do corpo. E alguns lagartos desenvolverão placas ósseas em volta do pescoço para um tamanho muito maior. Então, eles poderão coletar mais água da chuva. Quanto ao mundo marinho, já podemos ver alguns peixes saltando da água para pegar insetos. No curso da evolução, as nadadeiras dos peixes podem se tornar mais longas e mais fortes, de modo que sejam capazes de saltar mais longe. E gradualmente, essas barbatanas se transformarão em asas para torná-los peixes realmente voadores. Talvez no futuro, esses peixes caçarão pequenos pássaros. Para fazer isso, eles aprenderão a segurar a respiração por mais tempo e voar muito mais alto. Mas os grandes peixes e mamíferos marinhos terão dificuldades. O oceano se aquecerá e algumas espécies começarão a desaparecer. O maior habitante do mundo aquático, a baleia azul, que tem o tamanho de 2 ônibus escolares, vai encolher porque haverá menos alimento para ela no oceano. A população de lagartos e répteis, porém, vai prosperar. Eles são bons em absorver calor, e com a mudança climática, haverá mais insetos em nosso planeta, o que significa mais alimento para os lagartos. Eles vão começar a aumentar de tamanho, mas então eles terão que se defender contra grandes pássaros. Suas pernas ficarão mais longas e mais fortes. Assim, serão capazes de correr muito mais rápido e não serão comidos por um pássaro. E os insetos, eles simplesmente explodirão. Os insetos provavelmente viverão em enormes enxames e voarão em busca de comida. E eles ficarão com raiva e com fome porque sua fonte usual de alimento, os mamíferos, terá deixado de existir ou terá diminuído de tamanho. Os humanos também mudarão. Os cientistas preveem que entre 1000 e 1 milhão de anos a partir de agora, perderemos completamente cabelos e pelos. Nossos membros ficarão mais finos e longos e teremos cerca de 2 metros de altura. Nossos pés provavelmente perderão os dedos porque não serão mais necessários para manter o equilíbrio. Nossa cabeça e nosso cérebro se tornarão mais como um balão e nossa expectativa de vida será de mais de 100 anos. Como os humanos estão no topo da cadeia alimentar e não participam da seleção natural, aos poucos nos tornaremos semelhantes uns aos outros. Em dezenas de milhões de anos, todos os humanos provavelmente terão a mesma aparência. Além disso, estamos desenvolvendo tecnologia de engenharia genética.
coelhos luminosos, vacas de tamanhos incríveis, cabras tecendo teias, porcos supermusculosos e muito mais. Mas estamos mais interessados em como os animais irão evoluir por conta própria. Portanto, vamos avançar no tempo. Os humanos viveram muito tempo em outros planetas e em outras galáxias. A Terra há muito se tornou o lar apenas de animais e plantas. Os únicos vestígios de humanos aqui são cidades gigantes feitas de metal e concreto, enterradas no subsolo. E lá em cima vivem criaturas incríveis como o Necropteryx. É algo entre um avestruz e um abutre, do tamanho de um humano adulto. Seu bico longo e poderoso é sua principal ferramenta de proteção contra predadores e para comer. Suas pernas fortes com garras longas o tornam um excelente corredor. Essa criatura pode caminhar dezenas de quilômetros em um dia. O Necropteryx precisa de pelo ou penas quentes. Sem os humanos e o efeito estufa, a temperatura na Terra caiu. Mas com uma proteção quente, esses animais serão capazes de sobreviver até mesmo a uma nova era do gelo. E como os avestruzes, eles se reproduzem botando ovos. Este é um parachu. É como um musaranho comum com alguns centímetros de comprimento. Mas ele tem uma característica em comum, um paraquedas na cauda. Enquanto pequenos, eles vivem no ninho dos pais, mas quando o deixam, eles se lançam no ar e então abrem um paraquedas feito de pele fina. As correntes quentes de ar sobem e os carregam. Eles podem ficar até 24 horas no ar, aí eles farão seus ninhos em outro lugar e seus bebês sairão de casa da mesma maneira. Waka. Este animal parece uma girafa listrada com apenas 2 pernas. Será uma das criaturas mais rápidas do nosso planeta. Nenhum predador poderá vencê-la em uma corrida. Além disso, seus olhos estão posicionados no alto da cabeça. E com seu pescoço comprido, o Waka pode ver uma ameaça mesmo quando sentado na grama alta. Terabytes são descendentes de cupins que aparecerão na Terra em 200 milhões de anos. Se virem uma ameaça, vomitarão produtos químicos, algo como ácido, de sua enorme cabeça. Mesmo os maiores predadores terão medo de se aproximar desses carinhas. Reed Stilts têm cerca de 1 metro de altura e pesam quase tanto quanto um ser humano adulto. Graças à sua coloração listrada, um Reed Stilt é quase invisível no meio das folhas de cana. Ele caminha sobre suas pernas finas por terrenos pantanosos e se alimenta de pequenos peixes. Seu pescoço comprido e dentes afiados permitem que ele entre na água quase como uma cobra. Ele pega peixes e os engole quase inteiros. Mas todas essas previsões são muito especulativas. Existem bilhões de fatores que influenciam o curso da evolução, o qual pode ir em uma direção ou outra a qualquer momento. Por exemplo, um asteroide pode atingir a Terra, causando uma extinção em massa e mudando o clima do nosso planeta. Uma pequena porcentagem dos organismos sobreviventes pode começar a se adaptar às novas condições, e em alguns milhões de anos teremos animais que nenhum de nós jamais poderia ter imaginado.